Olá, turma, mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química, Físico-Química, para os segundos anos FG Tarde. E nessa aula de hoje, a gente vai utilizar aqui uma ferramenta para facilitar as nossas aulas do segundo ano, que requerem o uso de tantos cálculos, né? Dessa forma, gente, atentar para que essa aula vai ser utilizada para a nossa segunda AP1. Tá certo? Então, assistam com cuidado, revisem, assistem quantas vezes necessário, tá ok? E vamos aproveitar aí as aulas. Nessa aula virtual de hoje, a gente vai comentar com relação ao que a gente vem estudando na sequência, primeiro das unidades, uso das unidades de medida e do conhecimento da nova unidade, que é o mol. O mol e, consequentemente, a massa molar, para a gente chegar num ponto importantíssimo do assunto de fisicoquímica, que são os conceitos relacionados às misturas. Misturas que, de uma maneira bem simples, desde o fundamental, quando a gente estudava ainda como ciências, a gente sabia, né, que a gente tem basicamente dois tipos de misturas, que são as misturas homogêneas, né, e as misturas heterogêneas. Então, lá no fundamental, a gente aprende dessa maneira simplificada e aprende que as homogêneas são aquelas que o nosso olhinho não consegue perceber, né? Que ali estão misturas, às vezes duas, três, porque para ser uma mistura tem que ter pelo menos duas substâncias juntas, né? Quando você só tem uma substância pura, juntou duas ou mais substâncias puras, deixou de ser uma substância pura e passou a ser uma mistura. E essa mistura, então, homogênea, ela vai ter o que a gente chama de uma aparência de uma única fase. É o caso, por exemplo, quando a gente mistura água e sal. Por que isso acontece? Porque as partículas de água e de sal são tão pequenas o suficiente para que fiquem tão bem interagidas que formam uma única fase, uma só fase. E no caso, né, realmente, tendo uma única fase, dá uma aparência de homogêneo, de único, tá certo? Já as misturas heterogêneas, quando a gente está lá no fundamental, a gente aprende de maneira bem simplificada, que são aquelas que, diferente das homogêneas, elas formam fases porque não se misturam. Na verdade, se misturam, mas não se interagem de maneira a ficar uma coisa só. Então, formam fases. Podem ser duas, três, quatro e assim por diante fases. É o caso, por exemplo, se eu misturo aqui água e areia, água e óleo, tá certo? Só que quando chega no segundo ano, a gente vai esmiuçar melhor esses conceitos, né? A gente vai entender que, de um modo geral, as misturas homogêneas, elas de fato vão aí compreender, né, aquilo que realmente forma uma única fase, que tem a ver com o tamanho das partículas e que, portanto, o que a gente tem, essa interação é tão grande porque o que a gente tem é um material ou mais de um material dissolvido em outro, né? Na maioria das vezes em mais um, né? Várias substâncias misturadas, dissolvidas em um, que é que a gente chama do que está dissolvendo, e, portanto, a gente também chama as misturas homogêneas de soluções, né? A gente chama as misturas homogêneas. Opa, só um minuto aqui. A gente chama as misturas homogêneas de soluções, tá certo? As soluções, então, aqui não são aquelas soluções lá, né, de resolver problemas, não. Ou seja, na química, então, uma solução química é uma mistura homogênea. Solução por quê? Porque você tem aquilo que está sendo dissolvido, é o soluto, e aquilo que está dissolvendo o soluto é o solvente. Professor, eu posso ter mais de um soluto? Pode, é muito comum. Se você misturar aí água, sal e açúcar, quem está dissolvendo quem? Sal e o açúcar está sendo dissolvido pelo solvente, a água, né? Então, temos dois solutos e um solvente. Então, o soluto
sempre vai ser quem está sendo dissolvido. E o solvente vai ser sempre quem está dissolvendo. Por que que então, quando eu misturo um soluto e um solvente, substâncias, portanto, que se interagem tão bem que uma dissolve-se na outra, eu formo uma única fase, eu formo uma mistura homogênea, né? Porque, nesse caso, são os menores tamanhos de partículas. As moléculas que formam uma mistura homogênea são moléculas de substâncias que são tão pequenininhas que elas conseguem se interagir e de maneira tão intensa que ficam numa fase só. No entanto, existem misturas formadas por substâncias que têm tamanhos diferentes de partículas, de moléculas. Às vezes você mistura moléculas de partículas de moléculas, substâncias de moléculas pequenas com moléculas um pouco maiores e às vezes só com moléculas de tamanhos maiores, as substâncias de moléculas de tamanhos maiores, no caso, né? Ficou aí meio confuso, porque as substâncias, vamos lembrar, são formadas por moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Então, quando nós temos substâncias com moléculas bem pequenas, nós vamos ter as misturas homogêneas. Mas quando a gente começa a ter pelo menos uma substância ali misturada, que as moléculas são um pouco maiores, a gente não consegue ter uma interação tão boa, né, assim, né, completa, e isso vai fazer com que haja formação de fases. Aí a gente tem o que a gente chama de misturas heterogêneas. E como eu disse lá no fundamental, a gente fica por aqui, nesse conceito simplificado, de que são aquelas misturas onde formam fases e que a gente traz até esse conceito equivocado, de que é aquilo que não se mistura. Não, se mistura. O que acontece é que não há a interação de maneira a formar uma única fase. A interação não é completa. Então, o que, é que a gente tem nas misturas heterogêneas? Partículas com tamanhos já bem maiores misturadas com outras com tamanho menores. É o caso, por exemplo, quando você mistura gordura com água. A gordura tem partículas bem grandes e a água, comparado à gordura, partículas bem pequenas. Então, elas não conseguem se interagir e vão formar fases. Acontece que, às vezes, o que é que a gente tem? A gente tem misturas heterogêneas onde essas fases elas estão se formando, mas seu olho não percebe. Quando isso acontece, que aí o tamanho das partículas são intermediárias, nem muito grandes, nem muito pequenas, a gente tem o que a gente chama de emulsões, e onde inclui-se aqui os chamados coloides. Que diabo é isso? Sabe o que é isso aqui? É, por exemplo, o que a gente tem quando a gente olha para o leite, quando a gente olha para o sangue, tá certo? Quando a gente olha para a gelatina, uma tinta em spray, né? Um chantilly, tá certo? São então misturas heterogêneas que têm aparência de homogênea. Só que tem misturas heterogêneas que o seu olho consegue perceber. Aí são quando as partículas são tão maiores, que aí realmente, além de formar fases, a gente ainda tem isso perceptível ao olho nu. Essas misturas heterogêneas a gente chama de suspensões. Deixa eu apagar aqui para a gente poder explicar. Eu ainda estou aqui aprendendo a usar esse negócio, certo? Então, vamos aqui apagar, apagar, apagar. Então, quando eu tenho aqui, ó, partículas bem maiores, por exemplo, quando eu vou lá e misturo água, né, com partículas bem grandes, né, sulfato ferroso, que é bem pesado, né? Aí o que é que acontece? Geralmente as suspensões vai ser aquilo que vai ficar no fundo com o líquido, quando você tem suspensões formadas de misturas de sólidos com líquidos. Mas você também tem suspensões
que você pode misturar aí um material líquido com outro líquido que fica visivelmente formando um polímero, por exemplo, né? E você vai ter uma suspensão também. É o caso de um medicamento, por exemplo, chamado sulfato ferroso, que para você tomar, você tem que, né, mexer ele lá para você sair tudo do fundinho e você tomar. Hoje em dia tem outros remédios mais modernos aí para anemia, mas por muito tempo, quando a gente tinha anemia, a gente utilizava o sulfato ferroso. Com isso, tendo essa revisão de conceitos de misturas e soluções, né, ou também chamadas de dispersão, dispersões onde você tem um material disperso no outro, não necessariamente dissolvido no outro, a gente vai aqui verificar uma outra informação nova com relação a essas misturas, que é a quantidade do que tem de cada substância, as proporções. Então, especialmente no caso da primeira, das misturas homogêneas, das soluções, onde você tem um material dissolvido no outro, então, especialmente nesse caso, vamos focar aqui, o que é que a gente tem? A gente tem uma proporção do que é dissolvido, soluto, no que dissolve, né? E, ou seja, isso vai formar o resultado dessa mistura do soluto com solvente, que é a solução. A isso, a gente chama essa quantidade, essa proporção entre o que está sendo dissolvido e dentro da solução, dentro da mistura total, a gente chama de concentração das soluções. Ou seja, concentração das soluções nada mais é, ou concentrações das soluções. Por que concentrações no plural? Porque concentrações, é como você vai quantificar essa proporção entre o soluto, o que está sendo dissolvido, e o solvente, quem dissolve, né? Então, como a gente tem mais de uma maneira de fazer isso, a gente pode dizer que tem concentração das soluções. Então, a gente pode fazer isso através de uma medida onde você expresse isso por grama por litro. Você pode fazer isso também em mol por litro. Pode fazer em outras formas também, mas isso a gente vai falar em um outro momento. Por hora, vamos apresentar essas duas maneiras. Quando você faz isso em grama por litro, lembrando sempre que esse primeiro lado se refere à quantidade de solvente, dissoluto, perdão, sobre 1 litro da solução. Então, quando é em grama por litro, a gente chama essa forma de expressar, né, o que tem nessa mistura homogênea, nessa solução, de concentração comum, ou também chamado de concentração em grama por litro, que é de fato o que é, concentração comum. E eu tenho que calcular isso colocando sempre em grama por litro. Quando eu utilizo em mol por litro, isso aqui vai se chamar em concentração em mol por litro ou simplesmente mol. Opa, o bichinho enganchou aqui. Molaridade. Deixa eu escrever aqui por cima. Molaridade, ok? Que é a concentração em mol por litro. O que é que eu vou pedir para vocês? Vocês irem no capítulo do livro que tem esse assunto, fazer uma revisão da conceituação e de exemplos interessantes que tem lá, para que a gente possa conversar depois mais sobre isso, e a gente venha aí a trabalhar esses conceitos nas nossas próximas atividades. Na próxima atividade da P2 a gente já vai explorar isso aqui, tá certo? Então, eu ainda não vou colocar massivamente os outros conceitos para que a gente possa, como sempre, começar a engatinhar para depois andar, né? Vou melhorar aí no uso dessa ferramenta, porque senti muita falta disso, dessa lousa, especialmente para as turmas de segundo, por causa desses cálculos, assim como lá no terceiro os desenhos. Para que a gente, espero que tenha ficado um pouco melhor, apesar de ter sido na lousa, né? E a gente depois trazer outras ilustrações, mas
já torna aqui a aula mais dinâmica, tá certo? Então, espero que vocês fiquem bem. Um abraço, revisem lá no livro, revisem aqui, tirem dúvida comigo, tá bom? Até logo, fiquem bem e estudem, tá certo? Um abraço, moçada. Até mais.